...2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Reginaldo Silva é parte desta história. Eu sou, por incrível que pareça, eu sou olindense, né? Eu nasci em Olinda e me criei uma parte em Olinda, né? Depois Recife e cidade de Cortês. Tenho 3 cidades do meu coração. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h30). Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, você que está nos sintonizando pelo 99 FM ou pelo 820 AM. Agora são 11h31 e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva. Nós chegamos à nossa segunda temporada, ainda com a missão de falar sobre o que a maioria cala, e dessa vez com uma novidade, também estamos com reprise todo dia às 10 da noite. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E junto com os meus colegas aqui do Fora da Curva, nós trouxemos ao longo da semana um único tema de debate, que é Brasil, que país é esse? Falamos dos retrocessos sociais, do avanço da fome, da apatia política que assola o cidadão. E hoje o nosso tema é a desmoralização do parlamento. Comigo aqui no estúdio estão Manuel Moraes, professor cientista político, e André Costa, advogado e integrante da Frente de Juristas pela Democracia. Bom dia, Manuel. Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. E lembrando que nós estamos também ao vivo na internet, e você pode acompanhar o programa pelas páginas facebook.com/programa Fora da Curva e também pelo facebook.com/99 Universitária. Lá você também pode mandar comentários e perguntas que nossa equipe repassa para que a gente leia ao vivo, responda na medida do possível. E lembrando que você também pode ligar para cá no número 3879-5549. 3879-5549. E para dar começo à nossa conversa, eu queria lembrar que a vitória que o governo Temer teve na última quarta-feira, dia 2, ela não saiu barata para o país, né? Ela custou cerca de 15,3 bilhões de reais aos cofres públicos, dinheiro que foi usado na intervenção do Executivo, com um orçamento federal usado diretamente na intervenção do Executivo, né, em meio a um processo judicial, abertamente para promover uma troca de nomes e uma garantia de votos a favor do governo, né? Com isso, os deputados federais eleitos pelo povo para representar o povo no Congresso Nacional votaram em sua maioria como favoráveis a um presidente que tem cerca de 90% de desaprovação do povo. André, Manuel, como é que vocês analisam essa movimentação do parlamento? Que impacto simbólico essa negociação, qual é o impacto simbólico dessa negociação aberta por votos? Eu acho que ficou desmascarado o impeachment, não é? Ficou claro que houve um golpe parlamentar, que os deputados não estão interessados na lei, não estão interessados na ética, na combate à corrupção, coisa nenhuma. O que eles fizeram, na verdade, foi derrubar uma presidente eleita, uma pessoa que havia um indício, não é, de crime de responsabilidade que nunca foi provado. E, portanto, hoje o presidente, pela primeira vez, com provas efetivas, não é, de uma denúncia criminal, não é, praticando crime de corrupção passiva,
os deputados não levaram isso em consideração. A prova disso é que durante os votos, isso não foi levado em consideração. Se falou de lealdade, se falou de estabilidade, como se fosse isso que estivesse em discussão. O que estava em discussão era a garantia da lei, a garantia de que todas as pessoas estão sobre a tutela da lei. E isso não foi levado em consideração. Então, portanto, o impeachment foi uma farsa, como a gente já vinha discutindo, foi um golpe parlamentar. E nós estamos vivendo, portanto, essa minoria no Congresso que continua uma plataforma de poder baseado nesse establishment, né? Que assumiu o poder no Brasil e que é um poder criminoso, né? Agora, porque pactua com o crime organizado, porque na prática é isso que a lei define, a prática dessas pessoas que utilizam do dinheiro público para benefício próprio. Inclusive, Manuel, foi tão somente uma continuidade do circo de horrores, né? Começado em abril de 2016. Ou seja, quando a gente achou que aquilo ali tinha sido o fundo do poço, ontem, essa semana foi uma repetição com um sintoma muito claro de tudo isso que você falou e de uma forma muito explícita, muito aberta, sem nenhum tipo de pudor ou de receio e de descolamento com a sociedade, quando você via integrantes do governo negociando claramente emendas, né, nos corredores do Congresso Nacional à luz do dia. Ou seja, o parlamento hoje vive uma esquizofrenia muito grande, né, por mais que se diga, e que é verdade, que existe uma crise muito grande na democracia representativa do ponto de vista até de contexto mundial, mas no Brasil se chegou a níveis, com esse processo tão bem colocado por Manuel, do golpe começado ano passado, hoje se colocou numa situação de total acefalia no Congresso. Hoje temos um Congresso só não é acéfalo para fazer o mal, né? E a gente está conversando aqui especificamente sobre essa troca de influência no parlamento, mas eu queria saber de vocês se vocês acham que, de alguma forma, o que a gente assistiu representa um interesse de uma parcela menor, né, da sociedade, mas que é maior simbolicamente, né? Vocês acham que é uma coisa que está presa aos interesses do parlamento, ou vocês acham que isso ainda atende uma minoria da sociedade? Não, os parlamentares apostam na alienação da população da luta política. Exato. Como a grande massa, a sociedade está, digamos assim, vivendo um refluxo, porque ninguém aguenta. Veja, você liga a televisão, você só vê denúncias de corrupção. Os partidos políticos se tornaram verdadeiros antros, né, de negociação. Então, na verdade, há um desligamento entre o parlamento e a sociedade. A sociedade não quer aquilo. Então, a prova disso é que ninguém se mobilizou. Veja, a falta de mobilização é um péssimo sinal. É prova de que nem a sociedade entendia que o afastamento de Temer resolveria alguma coisa. Então as pessoas não saíram de suas casas, não foi à toa. Não foi porque são coniventes à corrupção, muito pelo contrário. É porque na prática elas não acreditam mais no parlamento. O parlamento, ele nessa votação, ele se desmoralizou. Então nós estamos vivendo um momento muito dramático da nossa democracia. Sim. Agora, isso não significa que os políticos que lá votaram, eles acreditem que eles vão deixar de ser eleitos. Esse é que é o debate. Eles acreditam que essa estrutura viciada e esses partidos, mesmo denunciados e tal, serão suficientes numa lógica pragmática de poder, do marketing político, né, da troca de favores e da articulação com essas campanhas majoritárias. Eles acreditam que vão ser reeleitos. E é por isso que Temer sinaliza, no final das contas, com a ideia do parlamentarismo. Porque é a forma de manutenção do poder e desse golpe que se arrasta com essa votação. Deixa de ser uma forma de resposta a uma questão que a gente tem repetido bastante, que a gente vai se ver nas urnas, já é uma tentativa de contornar isso. O trabalhador, a trabalhadora, o nosso ouvinte, de uma forma geral, precisa resgatar, nós precisamos resgatar nesse Brasil o princípio da cidadania.
a defesa de direitos, a garantia de interesses coletivos. Na verdade, esses deputados representam interesses pessoais e não interesses da nação. Eles não estão preocupados com a garantia econômica. Inclusive, o golpe que aconteceu agora, como você bem colocou, Bruno, foi um golpe nas finanças do país. Porque todo esse dinheiro que foi gasto, vai ser dito que o Brasil não tem dinheiro para pagar a previdência do trabalhador. Ora, mas teve dinheiro para pagar todas essas trocas de favores, toda essa isenção fiscal aos ruralistas, não é? Que é isenção fiscal, é dinheiro menos da caixa do Estado. E como é que o Estado não tem dinheiro e beneficia os ruralistas, não é? Em troca de quê? De votos? Então como é que vai ser isso? Agora, existe um cenário também grave para o governo, é a possibilidade de Janot apresentar nova denúncia, com outras delações que estão vindo por aí. Então como vai ser isso? Então os parlamentares vão cobrar mais caro ainda. E é em torno desse dinheiro que os parlamentares vão executar as obras, porque é preciso lembrar, a gente precisa diferenciar aqui, emenda parlamentar da propina. A emenda parlamentar não é propina, quer dizer, Temer não deu 10 milhões para uma pessoa, 1 milhão para um parlamentar. Não é bem isso que a gente está falando. Para o ouvinte é preciso entender que a emenda parlamentar é um processo constitucional, legal, em que uma parte do recurso do orçamento público da União é gasto, é destinado para emendas parlamentares. A gente até, inclusive, politicamente, poderia discutir se é legítimo ou não. Eu, particularmente, acho a ideia de emenda parlamentar um absurdo, mas é legal, né? Você pode destinar recursos a partir de uma emenda parlamentar, que na prática funciona assim: o parlamentar pega aquele recurso e vai destinar para a construção de um hospital, de uma escola, de uma ponte, aonde ele tem o seu acesso ao seu eleitorado. Então, esses deputados estão sedentos por esse recurso, porque, veja, na medida em que executa essa ponte, na medida em que executa esse hospital, essa escola, e esse parlamentar aparece na foto como quem inaugurou aquela escola, como quem inaugurou aquela ponte, o eleitor, de uma forma prática, vai dizer: não, esse é o parlamentar que eu quero que garante o meu voto, porque veja o resultado do trabalho dele, sendo que a pessoa precisa pensar-se enquanto país, enquanto cidadão de uma nacionalidade. Em troca, qual foi o custo daquela ponte, né? Qual foi o custo daquela suposta escola? E ainda mais com a PEC do corte dos gastos, né? E isso vai ser muito interessante, porque você vai ter uma escola sem professor, né? Vai ter uma escola sem merenda, vai ter uma escola, ou então um posto de saúde sem médico. Então veja que a gente precisa analisar, por isso que o programa seu é tão importante aqui do Fora da Curva, a gente analisar as coisas muito além, como dizia Dom Helder, né? Analisar os fatos, ter discernimento daquilo que a gente está entendendo como sendo uma benécia. É benécia ou é um cala-boca, né? Então, na verdade, esse dinheiro vai ser usado para calar a boca de muita gente que acha que está sendo beneficiado com esse dinheiro, mas que, na verdade, a gente está vendendo o país, está perdendo a democracia e está perdendo a sociedade. E o que é que sobra pra gente, né? Você falou aí que Janot, ele está se organizando para entrar com uma nova denúncia, né, contra Temer. E uma coisa que a gente até já abordou aqui no programa, a gente tem assistido de um certo modo anestesiado tudo isso acontecer, né? Tem algum recurso pra gente que é cidadão? Tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento? Bom, Bruno, ou só assistir? Enquanto recurso legal, é importante hoje a gente até atentar, né, Manuel, para uma situação que tem ocorrido muito. Eu vi durante esses dias da semana, porque há o sentimento, né, às vezes, de que a denúncia ela foi totalmente arquivada, né? Enquanto tão somente ela foi arquivada no período do mandato do presidente Temer, entendeu? Então, pós-mandato, ele responde normalmente essa denúncia. Ela só foi, vamos dizer assim, tão somente suspensa enquanto no curso desse mandato dele, né? Pós-mandato, ele responde enquanto pessoa civil. Agora, independentemente de ter ou não recurso legal, a gente, por mais que queira ter sempre a boa-fé, né, dos meandros do judiciário, né, esses últimos períodos, obviamente, se tem tido um desgaste muito grande pelos posicionamentos, né, não tão razoáveis do judiciário, enquanto tudo o que está sendo feito, né, no país, todos esses desmandos vividos pelo ambiente político. Então, muito mais do que um recurso legal
propriamente dito. Eu acho que o principal recurso, Bruno, é cada vez mais a gente procurar, como o Manuel bem disse, se conscientizar, se colocar como cidadão em qualquer trincheira, né, que caiba uma luta e um engajamento. Porque esse momento que a gente vive, praticamente um momento que tem um insumo muito claro, até de uma convulsão social, a gente não pode achar que as soluções institucionais irão por si resolver, né? Todo esse malogrado momento. Eu estava lembrando da máxima de Tiririca no período da eleição, que ele falou: você sabe o que é que faz um deputado federal? Né? Eu também não. Parece que o brasileiro está começando a prestar um pouco mais de atenção, né, a isso agora, né? No momento que a gente está vendo a forma como essas votações são conduzidas e todo o circo armado, né, de briga e enfim, do que acontece lá naquele momento. E aí, nesse processo da gente descobrir o que é que o deputado faz, tentar se lembrar quem foi que a gente votou, o que é que essas pessoas estão de fato fazendo, a gente tem visto esse movimento recente, principalmente no Facebook, na internet. Marque o deputado que você votou, cobre para ele que ele vote de tal forma, que ele faça isso, etc. Vocês acreditam que essas pressões, elas são efetivas ou elas são mais um paliativo, né? Qual o canal de cobrança efetivo que a gente tem para o nosso parlamento? Bruno, a sua pergunta é brilhante, porque de fato 2018 será uma eleição atípica em vários sentidos. Né? Primeiro, se ela ocorrer, né? Primeiro precisa torcer para que nós tenhamos condições de ter eleição em 2018. Havendo condições de ter eleição em 2018, nós teremos uma eleição em que não haverá financiamento empresarial, porque suponho que a reforma eleitoral não vai acontecer esse ano. Esse é um pressuposto. Mas havendo o fundo partidário, eles querem reservar 3 bilhões para financiamento público. Esse recurso será distribuído nos grandes partidos. Os pequenos partidos não terão acesso. Então, a grande sacada, o fato novo das eleições serão as mídias sociais, as redes sociais. E elas têm um impacto significativo, sim. Já houve para prefeito um papel, já existem pesquisas que mostram a incidência e o peso da mídia social, tanto que houve uma migração de recursos na grande mídia para esses, digamos, esses operadores, né, que atuam junto aos partidos e aos políticos. Agora, isso não significa que a política mudou. Ao contrário, houve uma deteriorização da política, houve uma descrença na política. Então, o que a gente precisa combater é essa descrença. Porque se a sociedade se abster, se o cidadão de bem, trabalhador, funcionário público, né, se afasta da vida política, ele deixa para a política o corrupto, ele deixa o que vem do voto, ele deixa aquele que não tem integridade. Então, a gente pode ter o risco em 2018, que eu acredito que é um risco, é um cenário, de ter um presidente sem legitimidade política. Você pode ter voto, mas não ter uma legitimidade. Isso pode acontecer. Eu espero que não aconteça. Né? Agora, há também crescimentos no outro lado, porque a mídia social, ela não é ela é uma coisa complexa. Você, inclusive, sabe melhor do que eu. Tanto você tem ideias mais democráticas nas mídias sociais, como ideias retrógradas nas mídias sociais. Então, cresce os dois. É um processo livre, é uma arena política, não é? Então, a gente também cresce pensamentos fundamentalistas, pensamentos fascistas, eles também crescem nessas redes sociais, não é? Então, nós temos aí um debate que vai ser muito interessante, um cenário político que, ao meu ver, pode gerar alguns sinões. A primeira pergunta é: a máquina do governo vai ser decisivo para a reeleição? Temer reelege seu candidato? Do ponto de vista do hoje, não. Ele é um péssimo cabo eleitoral. Né? Um presidente que tem... conseguiu a marca de 95% de reprovação da população, presumo eu que não consiga eleger seu sucessor. Então, e essa, me permita, Bruno, fazer a ponte, essa é a crise dos partidos da base aliada. Os partidos da base aliada votaram em Temer, mas racharam. Veja que o PSDB praticamente rachou no meio a bancada. Existe uma crise interna com a Aécio, porque a Aécio representa a negação do discurso do PSDB. Então, como eles lidam com a Aécio? A Aécio não saiu,
voltou à presidência, o Gereissati percebeu que ele comandou o processo da operação da eleição de Temer, pediu para sair, se afastar. Então, o PSDB é um partido estratégico do cenário de 2018, né? O PT conseguiu se consolidar, né? Porque conseguiu votar unificado, aquele discurso de que os deputados do PT da Bahia iam votar em Temer, isso não aconteceu, né? O PSB, né, conseguiu retomar, né, uma trajetória com os discursos tanto de Tadeu, né, Alencar, como do deputado que foi secretário da Educação, eu me esqueci agora o nome dele, o Danilo Cabral, né? Foram discursos muito contundentes, retomando uma certa trajetória do PSB. Então, eu acredito que alguns partidos avançaram num campo que vai estar expresso em 2018, ou seja, um campo de oposição. Ficou muito mais claro e nítido. E um conjunto de partidos da base aliada que entraram em crise, ou seja, foi uma vitória de governabilidade de Temer, mas politicamente o governo saiu mais fragilizado. Tanto que ele não consegue agora, segundo os números, né, que a gente tem na mesa, aprovar uma reforma previdenciária. Para você que está sintonizando agora, esse é o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Nós estamos fazendo hoje uma entrevista com o cientista político Manuel Moraes e o advogado André Costa. Estamos conversando aqui sobre a desmoralização do Congresso Nacional. E aí, nessa votação, a gente teve um resultado bem dividido no que diz respeito a Pernambuco, né? A gente teve quase meio a meio, né? Inclusive o PSB, né, que é o partido do governador e do prefeito hoje aqui, teve gente votando para o sim, votando para o não. De que forma vocês analisam a participação de Pernambuco, tanto nessa votação e na atuação geral no Congresso hoje? Olha, Bruno, já foi um indício, né? Pernambuco por si, por sua própria história, por seu próprio DNA, né? Tem um espírito extremamente irridento. Pernambuco sempre foi marcado e talhado por isso. A prova disso é a nossa história que não nos deixa mentir. E que já se teve uma mudança muito grande de cenário nesse sentido, porque na votação do impeachment, o número favorável a que a presidenta Dilma fosse deposta tinha sido bem maior. Hoje já se tem algum equilíbrio nesse sentido, né? E inclusive com alguns deputados da própria base do PSDB, né? E hoje talvez já seja um termômetro de que, embora o Estado seja hoje considerado um quintal importante de tudo isso que está sendo feito aí, né? De retirada de direito, de todos esses desvarios cometido pelo presidente, até porque temos 4 ministros, salvo engano, 4 ministros. Hoje, os nossos parlamentares já se inclinam e já indicam de que talvez se possa retomar uma posição que Pernambuco sempre teve, né? De um posicionamento republicano, de uma posição mais altiva contra essa situação que sempre permeia a estrutura brasileira do patrimonialismo, né, do conservadorismo. E eu espero que Pernambuco, a nossa base parlamentar, não tenha maiores esperanças, mas que possa fazer com que esse caminho não seja tão trágico, né, e que possa ter pelo menos o que teve agora, um maior equilíbrio, né, na votação do debate. Eu queria voltar a essa pergunta que eu acho foi importante, o André trouxe essa questão da rebeldia, né? E se você analisar, mapeando o voto da bancada pernambucana, teve alguns votos emblemáticos. O de Jarbas, não é? Porque o PMDB fechou questão, disse que quem votasse contra o PMDB seria afastado, e Jarbas não se fez de rogado, foi lá e votou pela admissibilidade. E ele foi um dos parlamentares que tem peso no Brasil, tem peso no PMDB, que apoiou Temer. Então, agora o voto dele foi bem objetivo. Sim. Né? Foi lá e não, e pronto, acabou-se. Então, ele é emblemático. Quer dizer, o que é que vão fazer? Como é que o Jarbas vai viver com essa contradição? Ele vai ser cassado? Vai haver intervenção no PMDB do Estado? Como é que vai se dar essa questão? De contradição ele entende bem, Manuel. O PSDB de Pernambuco votou contra o PSDB nacional, né? A verdade, bem, repito, minto. O líder do PSDB, que foi a primeira surpresa da votação, recomendou, o líder da bancada recomendou a bancada votar contra, né, a manutenção do presidente, né? Então isso já foi surpreendente. E o Daniel Coelho,
e o aqui do Cabo, o Betinho Gomes, os dois votaram pela admissibilidade, não é? E o PSB, como eu já tinha dito, votaram também pela admissibilidade. Então, assim, são políticos emblemáticos no cenário pernambucano, né? Agora, eu acho que do ponto de vista das traições... Fazem parte até de um grupo que eu estava vendo, dos cabeças pretas, né? Exato. Que lá do PSDB. Que fazem frente a um processo que eles chamam de refundação do PSDB. Hoje, inclusive, alguns economistas, né, que participaram da criação do Plano Real cobram do PSDB essa lógica de refundação, porque acreditam que todo esse processo arrastou o PSDB para uma linha distante da sua condução política. Agora, eu queria chamar a atenção o voto de Bruno Rodrigues, né? Bruno, que fez ele se emocionou no dia do impeachment, sim, né? Porque ele ali entendia que estava votando contra a corrupção, contra o crime organizado, Bruno Araújo. E ele, quando saiu a primeira delação, não foi com o Joesley, ele chegou a dizer que renunciava. Fizeram reunião, no dia de manhã ele renunciava, à noite ele já não renunciou e continuou no ministério. E ontem, no dia da votação, ele saiu com o ministro para voltar a parlamentar e votar. E eu acho que foi o voto mais constrangedor que a gente teve ali, porque ele virou uma figura emblemática do impeachment, por ter se emocionado, né? E ele não se emocionou, né? Ele votou com muita até com uma certa firmeza, ele né? foi o voto no impeachment 342. Exatamente, né, E ontem ele, né, na votação, ele votou com uma certa tranquilidade, né? Sendo que mostra a farsa do processo do impeachment, porque agora ele está votando num presidente que tem provas apresentadas pelo Ministério Público, uma denúncia criminal, né? Então ele devia estar chorando agora, e não no primeiro momento, quando a presidente era acusada de coisas que não existiram em prova, né? Então, esse tipo de farsa que eu acho que o eleitor precisa ficar atento. A gente estava conversando antes de começar o programa o quanto essa questão é um pouco maior e mais ampla, né? Mas eu queria ainda de um certo modo trazer para a nossa conversa de hoje essa promessa que Temer deixou no ar, né? Que falou que não seria despropositado o parlamentarismo. Vocês acham que existe uma chance disso acontecer? Uma mudança para o parlamentarismo? Olha, eu acredito que não, né? Porque ele teria que ter primeiro uma maioria maior que a princípio ele não tem, porque perdeu. Ele não teria esse fôlego, condições de fazer. Eu acho que é mais um balão de ensaio, né? Que ele falou já para o ano que vem, né? Então, eu acredito que é um balão de ensaio. Agora, evidentemente que é uma pena para o parlamentarismo, né? Porque o parlamentarismo é um sistema de poder de compartilhamento, né? De reconhecimento do papel do parlamentar, né? Do papel do parlamento e tal. Então é uma pena que na história do Brasil sempre se pense no parlamentarismo todas as vezes que se tem medo das sucessões, porque no fundo é isso, né? O medo da sucessão de Temer. Inclusive, Manuel, eu particularmente sempre tive a ideia, a sensação de que o parlamentarismo de todos os outros, dentre todos os outros sistemas, talvez seja o que dá um sentido mais bonito à palavra democracia. Eu tenho esse sentimento pelo parlamentarismo. Agora, hoje, nessa estrutura de Congresso que nós temos, inclusive vivemos uma situação como se um parlamentarismo fosse às avessas, obviamente, enquanto a presidência do hoje ex-deputado Eduardo Cunha, né, que praticamente paralisou uma bancada própria, paralisou as atividades parlamentares, teve uma agenda própria, não respeitando o regimento, né, de forma alguma, e usou um impeachment tão somente como o que foi colocado, um recall, como se assim fosse, né? Então, hoje, todas as boas possibilidades de um parlamentarismo esbarra em todas essas situações, essas tristes situações vividas hoje pelo país, né? Então, inclusive, se sabe que o interesse do parlamentarismo se passa por um receio da próxima campanha, caso tenha a próxima campanha em 2018, do grupo que usurpou o poder, não conseguir empenhar o seu candidato, e aí
ele teria, com a possibilidade do parlamentarismo, faria tão somente aquele sentido, aquela divisão de poderes, onde o presidente não teria tanta força e o parlamento teria uma voz mais ativa, né? O que pra gente hoje, no quadro que a gente tem, do ponto de vista de Congresso, é extremamente preocupante. Um ouvinte aqui, nosso Adalto Souza Neto, ele perguntou aqui no Facebook: o Temer pode estar querendo, com essa proposta de parlamentarismo, semear a ideia da retirada das eleições diretas em 2018? Veja, eu acredito que não. Eu acho que o perigo das eleições em 2018 passa por esse tipo de apelo às forças militares serem chamadas. É a segunda vez que as forças militares estão atuando dentro da órbita da segurança pública. O estado do Rio de Janeiro hoje vive uma intervenção branca. Eles não querem definir como intervenção, mas na prática, porque o estado está em colapso financeiro. Na verdade, o PMDB produziu todas as condições, né? Porque é preciso lembrar que o Rio de Janeiro é governado pelo PMDB há décadas, né? É um processo ali de mudança de governo, mas praticamente o PMDB tem uma hegemonia importante, tanto no governo como na prefeitura. Então, o que aconteceu com o Rio de Janeiro, e agora a decisão de Temer de fazer aquele decreto, né, que designa os militares para fazer a segurança, a retaguarda, o nome que você queira dar, é um perigo, porque houve também em Brasília, né, naquele ato que aconteceu por conta da reforma trabalhista. E esse uso das forças militares sinaliza uma tendência preocupante, porque os militares eles têm um papel constitucional muito claro, que é a defesa da segurança nacional dentro de uma ameaça de guerra, de uma crise, não é? Então o uso desse emprego de força armada, para mim, é o que coloca em risco a eleição de 2018, mas não esse perigo do parlamentarismo. Infelizmente o tempo da nossa conversa já encerrou. Eu queria agradecer a presença e a participação de André e Manuel na nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Bruno. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. O programa é fruto de uma parceria entre a Universidade e a Agência Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. Lembrando a você, ouvinte, que nós temos reprise hoje às 10 horas da noite, e o programa hoje teve produção de Ed Rodrigues, Milena Oliveira, Mirela Lima e André Medeiros na equipe de redes sociais, trabalhos técnicos de Alexandre César e apresentação minha, Bruno Nogueira. Nós voltamos na próxima sexta-feira para conversar sobre o Tribunal da Operação Lava Jato, Tribunal Público da Operação Lava Jato, mas o Fora da Curva volta na segunda-feira com a Adriana Santana na apresentação, falando sobre direitos trabalhistas. Até lá, um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.